Fala, rede! Bem-vindos ao nosso segundo podcast, iBuild Talks. Eu tenho o privilégio de ter feito isso aqui com muito carinho para vocês, que é o nosso canal interno de comunicação. E o primeiro podcast foi inaugurado pela nossa amada Claudinha de Londrina, e o nosso segundo, com maior privilégio, importei direto de Teófilo Otoni, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, que esse aqui não é maluco não, ele é loucão, ele tem 3 franquias, e eu falo que louco chama louco, porque louco não anda sozinho não. Então tô aqui com meu amigo, já meu irmão, que a gente já virou caminhoneiro, André. Boa, Dan. Seja bem-vindo, André. Obrigado, querido. Cara, eu tenho um prazer enorme, a gente já teve o privilégio de falar pelas nossas estradas sem internet da vida. Aliás, uma das coisas que, nossa, que me incomoda muito no nosso Nordeste é não ter o sinal. Você vira à direita, praticamente tem uma placa. Vai perder o sinal durante 3 horas. Mas não mais. Até que um louco maluco muda e traz nossa patrocínio Starlink. Vou começar a patrocinar Starlink aqui, ó. A patrocínio Starlink, clique aqui e compre uma Starlink para casa. Mentira, ainda não tem isso, mas há de ter. Boa. Cara, muito obrigado. Primeiro pela sua vinda aqui a São Paulo, para a gente fazer exclusivamente esse podcast. Para mim é um prazer enorme, eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso. E a ideia é a gente compartilhar das histórias, porque o iBuild Talks nada mais é que a gente compartilhar quem somos nós por detrás da pessoa jurídica. Quem somos quem é o CPF por detrás do CNPJ. Perfeito. E eu falo muito nas minhas idas e vindas para vários lugares que a maior felicidade está na nossa relação perene, né? Aquilo que a gente constrói e aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós levamos. Com certeza. Então, de novo, quero agradecer você, quero agradecer sua vinda aqui e quero que você compartilhe a sua história para esses franqueados que aí estão. Tem novos, tem veteranos, vão ter novos. Não sei se todos estão loucos e malucos como você, mas eu queria que você contasse a sua versão da sua história, começando o porquê você está aqui, cara. O que fez você abrir e investir numa iBuild, numa empresa de construção industrializada? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Dani, é uma satisfação enorme. A gente já nos conhecíamos, né? De algumas reuniões aí para a Bahia fora. Né, nas loucuras lá da Bahia, né, colocando um que anda só de avião, está na capital, andando quase 850 quilômetros em 2 dias, né? Meu Deus. Uma loucura. Mas, assim, eu entrei a ideia de trazer a iBuild. Eu já tenho 8 anos de franquia de imóveis planejados, né? Tenho uma empresa em Teófilo Otoni, e onde eu comprei essa empresa em Teófilo Otoni e comprei o extremo sul da Bahia também. E vim comprando, mas não montei lojas lá. Só me preparando para isso. E com isso veio a questão, assim, cada vez mais iluminação, os detalhes da tecnologia, veio também a vontade de comprar franquias de automação residencial. Eu tenho uma franquia, né, que são 4 também, que é Teófilo Otoni e o extremo sul da Bahia. E aí, com isso, para montar meu ecossistema, né, do que eu idealizo, que eu acredito, na verdade, para ter esse ecossistema completo, me faltava algo, né? Porque eu entro em obra, aí o cliente começou a me pedir, assim, os profissionais, na verdade, começou, André, você assuma o industrial, você consegue o industrial? Aí começamos a ter industrial na fábrica, né? Porque era só planejado, veio o industrial, você põe a iluminação, começamos a ter a iluminação. Aí com isso a gente vê a dor, né, do cliente final, né? E essa necessidade de ter um só para cobrar. Esse sempre foi o meu propósito, né? Entregar um ecossistema onde o cliente preocupa unicamente com uma pessoa. Tá? Então, com isso, eu fui buscar no mercado, né? Já vinha estudando o steel frame, né? E fui para o mercado e trouxe juntamente, eu tenho mais 2 sócios, o Tassiano e o Guilherme, não pôde estar aqui hoje, né? Por questões, né, de agenda mesmo, logística, também, né? Mas
são pessoas, principalmente o Tassiano, ele é do operacional, mas o Tassiano, assim, acredita, fez treinamento, o Tassiano já é da operação, na verdade, do Steel Frame, e onde a gente viu a marca iBuild como o nosso processo, o que faltava mesmo, o coração que faltava para o nosso negócio. Né? E aí a gente trouxe, cara, estamos muito felizes, porque a iBuild, além de entregar, de ser essa estrutura com pessoas, né, por trás, ter essas pessoas próximo da gente, do franqueado, isso é fundamental. Tá? Isso porque o estilo para a gente levar para a construção hoje que a gente tem tradicional, para essa construção industrializada, tem muitas barreiras. Né? E aí tem hora que a gente dá aquela, oh meu Deus, o que eu preciso para trazer essas pessoas de fato, né? Para acreditarem de fato que é o melhor método construtivo. E com isso vem você com sua expertise e nos deixa assim, muito confortável quando você vem até a gente, vem para fazer reuniões com os clientes, acreditar em proposta, acreditar no que a gente leva para vocês. Você arrancar de São Paulo e ir lá para o interior da Bahia, acreditando num projeto, né? E aí chegar lá e ficar louco com, né? Juntar, na verdade, né? Os loucos juntarem lá para criar essa estrutura que daqui a pouco eu falo. Sabe que uma das... Eu tenho algumas paixões, né? A primeira, minha esposa, que diga de passagem. Sim. Amo minha família. É o alicerce de tudo. Aliás, tem um ditado, né? Quem não sabe, o André, ele percorre estradas e estradas. Sempre que eu tô ligando para ele, quando eu não conseguia é porque ele estava na estrada. Agora ele tem um Starlink, que depois a gente conta essa historinha aqui, que eu falei para ele que eu só voltava para lá se ele tivesse um Starlink. E esse louco foi lá já, Dani, pode vir que eu tô com o Starlink instalada no meu carro. E a esposa dele é a alicerce da sua vida, né? Seu filho. E tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu mudaria um pouquinho essa frase, com todo respeito ao Abraham Lincoln, que as mulheres nunca estiveram atrás, sempre estiveram na frente, né? E a minha não é diferente. Então, o alicerce da vida é isso. O que a gente constrói, e dentro dessa narrativa toda que eu falo, que eu trago de paixão, eu sou apaixonado. Meu irmão, você sabe disso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Até arrepia de falar. Eu amo o que eu faço, como eu faço, eu amo ver o resultado, amo a área de vendas. Muitas pessoas acham que vendedor nasce vendedor. Não, vendedor treina ser vendedor. Né? Jordan não era um bom jogador de basquete até treinar e errar muitas vezes. Mas, voltando na paixão, uma das minhas paixões é a franquia. Porque eu nunca tive uma experiência tão próxima da franquia como estou tendo com a iBuild. E para mim é uma maravilha, porque eu sempre dirigi pessoas através de um propósito comercial, né? E quando você dirige pessoas, você vai lá, contrata, você vai lá, entrevista, quer dizer, começa entrevistando, contratando, treinando, certificando que está fazendo a coisa certa, para a pessoa talvez não ter a mesma visão de propósito e princípios que você quer levar para o seu negócio, para a empresa, etc. Quando a gente traz isso para a franquia, você, independente de todas as nossas diferenças que nós temos, sem dúvida alguma, você escolheu estar aqui. Perfeito. E isso encurta o nosso caminho entre a outra segunda maravilha, que é a entrega. Porque o seu propósito é o mesmo, de vencer, de gerar receita, de gerar resultado e de entregar. Feito isso tudo, esse é o nosso propósito, independente de todas as nossas diferenças. E você comprou isso sabendo do nosso propósito, sabendo o que é a iBuild. Porque a iBuild te vendeu antes de você estar aqui o que nós fazemos. E aí, quando a gente faz isso e junta isso num mercado que está tão esquecido, ao ponto de que hoje entrega é um diferencial, que é a construção civil, a gente
vira uma explosão de benefícios e diferenciais em relação ao mercado. Então, por quê? Porque o cliente que está fechando a gente, ele está contratando na ponta um André, que uma coisa muito importante, você sabe disso, eu faço questão de chamar os nossos franqueados de sócios. Para mim, vocês são sócios, porque a gente divide do mesmo propósito, divide da mesma entrega. E aí, a gente traz o benefício para o cliente final que está contratando você para construir e a gente para gerenciar. Então, a gente tem uma sobreposição de resultados que o mercado não tem. Com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo, com a mesma escolha, porque nós escolhemos. Eu escolhi estar aqui. Escolhi com o dedo. Unidunité, eu quero estar aqui na iBuild. E, claro, que eu tive o privilégio também e o carinho de ser muito bem recebido pelo Diego, pelo Marlon, pelo Renato, pelo Gustavo Riso, agora o Tarsis, que está fazendo parte do nosso time. E eu tenho muito carinho por eles, nossos sócios dentro dessa operação, cada um com a sua estrutura para consolidar isso aqui e fazer o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer na nossa obrigação, que é a entrega. Sim. Agora me conta um pouquinho da nossa história, que acho legal. A gente sempre fala aqui nos paralelos como a gente se conheceu, mas direto, tá? Sem frescura. Aqui pode até falar palavrão. Tá. Mas cuidado. Tudo bem. Mas assim, eu acho uma história muito interessante, né? Com isso, a empolgação de ter a iBuild, a gente começa a viver isso, né? E tudo que eu começo a fazer também, eu entrego muita energia, né? Eu deposito muita energia no que eu faço. E com isso não foi diferente, trazendo a iBuild para dentro do negócio. E aí fui atrás, né? Garimpar e buscar, né? Ter essa prospecção e conseguir algumas agendas, né? Lá em Teixeira de Freitas, a gente tinha uma agenda em Trancoso também rápida, né? Que detalhe, a gente tinha essa agenda provocada pela Letícia, a gente nunca se falou. Isso, a gente nunca tinha nem se falado. Nada. Ok. Aí, beleza. Pô, vamos precisar do Daniel. Quem é o Daniel? Pô, não... Aí comecei, pesquisei, né? Sabe quem é Daniel? Pô, cara, bicho, tá doido. Vai chegar aqui colocando um bocado de ordem, pode ir, não pode assado, conduzindo negócio. Eu falando com os meus sócios, com Tassiano e Guilherme. Putz, eu ia lá, resolvia, pô. Precisava do cara, não, pô. Mas, assim, precisava dar cor para um negócio, né? E entendendo isso. Aí peguei, vou descer em Porto Seguro. Eu fiz um trajeto, né, para a gente ir em Teixeira, passar no Prado e voltar. Quase 900 quilômetros aí de... Não, Prado nem tava. Não, era só ter Teixeira. Era só Teixeira. Prado a gente virou na mesa. É isso aí. Aí, beleza, fui te buscar no aeroporto, em Porto Seguro. Te peguei, conheci na hora, tal, tudo certo. Puta merda, eu dirigindo aqui, olhando, falei, cara... Assim, você é muito simpático, como sempre. E foi... relaxando todo mundo ali, né, na simpatia, aquela conversa até chegar em Teixeira, nossa primeira agenda, né, tinha um grupo lá de construtores, né, com vários lotes, né, condomínios e tal, que essa era a proposta. Eu montei um projeto para tentar viabilizar isso dentro do condomínio do pessoal. Vou abrir um parênteses. Tem uma coisa aí que... É muito legal isso da rede, porque a gente tem uma agenda muito dinâmica na rede. A gente vai movimentando, a gente vai trazendo. E eu tenho uma pessoa, eu falo com todo o carinho a minha esposa, que eu tenho duas mulheres na minha vida. A primeira, a minha esposa, a segunda, a Letícia, que cuida de toda essa agenda para isso aqui acontecer. E a Letícia, que organizou toda essa agenda, eu só fui. Passagem de ida, e às vezes não tem nem passagem de volta, mas nesse caso tinha passagem de volta, e vamos embora. Aí eu entro com esses loucos no carro, que tem uma história aí, que eles estavam carregando uma casa que eles fizeram de experiência, que eles queriam levar essa casa para te receber. Para me receber, né? Puxando essa casa. Puxando a casa com a sua caminhonete. Com a caminhonete. E aí, no meio, foi aí que nasceu o ditado, a casa caiu. Porque a casa literalmente caiu em cima do carro. Eu decidi... Foi fazendo um treinamento, uma casa de treinamento com os funcionários nossos. Chegou nisso, eu tive a ideia. Falei, bicho, já sei. Tem que ser muito louco. Vou levar essa casa, vou comprar. Quantos metros tinha a casa?
Casa é 2,5 por 2,5. Uma montagem. Né? Uma montagem rápida, nós fizemos. Eu gostei demais da ideia, falei, pô, vai ser meu stand de venda, montar um podcast lá dentro, fazer barulho, né? E como tinha agenda contigo lá em Porto Seguro, falei, cara, vou receber esse cara puxando essa casinha e vou levar a prova viva pro condomínio. O meu interesse, na verdade, a minha expectativa era para levar para Teixeira a prova viva, que as pessoas chegam lá, queria ver, queria entender, bater ali na parede e tal. Falei, pô, achei, vou levar. Cara, levar como? Mandei fazer uma carretinha em 48 horas. Vocês são loucos. 48 horas. Isso à noite, vocês saíram de Marília, que é a nossa De Marília, sede. 1.200 quilômetros de distância. Mandei fazer essa carretinha, porque eu liguei para caminhão, não consegui, plataforma, não conseguimos, e a gente tava atrás, de repente passa um trailer, um carro puxando um trailer. Eu falei, já sei, vou mandar fazer a carretinha. Aí fizemos essa carretinha e arranquei lá, cara. Tem até um vídeo à noite, eu arrancando 11 horas da noite de Marília. Rodei 36 horas ligado, pra você ter ideia. Não, tá? Você ficou famoso na rede. Todo mundo começou, tipo, a torcida da casa... querendo saber se chegou depois... Parecia levar a tocha da É uma loucura isso, tá? Aí 11 horas arranquei com essa casinha, 700 quilômetros depois a carretinha quebrou, a casinha, com a graça de Deus, foi um livramento, mas quebrou e caiu sobre a minha caminhonete. Com os caras lá. Com os funcionários. Afundou e abriu, né? Abriu, rasgou o teto. Não, tem foto, é um negócio maluco, porque você até brinquei, falei, a casa tava pedindo ultrapassagem, né? Ela queria ultrapassar o carro. Ela veio, eu tava freando e a casinha veio caindo em cima. E aí caiu, desmontou, aí ainda assim você foi com o carro todo remendado me buscar. Não, peguei lá, o guincho tirou, falei, cara, eu preciso que tire essa casinha de cima do meu carro. Aí eu falei, vou ver que o carro tá bom, né? Peguei, entrei dentro do carro, fui, voltei, vi que suspensão não abalou. Falei, meu irmão, beleza. Peguei umas fitas flash, fechei o teto. Falei, eu tinha agenda montada. Eu tinha uma agenda em Governador Valadares, na prefeitura, lá com o prefeito. E na terça-feira eu tinha que estar em Porto Seguro te pegando. Já tinha que estar lá. E aí eu falei, bicho, vamos embora. Com teto amassado, com remendo no teto, né? Que na volta ainda peguei chuva, molhou o carro. Verdade. É loucura, cara. E fui te buscar. E aí, onde é que cheguei lá com o carro amassado sem a casinha? Que a intenção era chegar com a casinha. É verdade. Né? Mas, assim, a história é muito interessante. E aí chegamos em Teixeira, com toda essa agenda. Chegamos E no meio, escritório. Desculpa te interromper, mas eu lembro muito bem da cena que você, o Tatá, o Guilherme... Foi lá, me buscaram, chego em Salvador, a gente não se conhecia, entro no carro já, aí a gente pega a estrada de Porto Seguro para Teixeira, quanto tempo? 3 horas de relógio. 3 horas. Imagina, 3 horas, sem conhecer vocês, né? Com um plano bacana. Qual a chance, né? Qual a chance de alguém fazer? Vamos pegar 3 horas, encontra, pega os caras, vai para Teixeira. Aí no meio do caminho, vocês me apresentaram um plano de negócios que a gente ia fazer em Teixeira. Isso, porque a gente não tinha se falado em momento algum. E aí eu olho aquele plano de negócio, Tatá me mostrando, o computador, plano super desenhado, com a casa, o que tava mostrando. Ali veio meu Daniel Feelings. Né? Falei, cara, isso aqui vai dar ruim. E eu não falei nada, até brinquei, né, com o Diego, com os sócios, eu falei assim, cara, eu não vou falar aqui, porque eu tô no meio da estrada de Teixeira sem sinal. Esses caras vão me jogar aqui, vão me desovar no meio da estrada. Nossa. E aí eu não vou... A expectativa que eu estava era perigoso. Eu não vou ter pra onde ir. Deixa eu deixar esse negócio aqui quietinho e não vou falar nada. E assim foi feito. Até a gente chegar em Teixeira. E aí conta pra rede o que aconteceu em Teixeira, meu irmão. Aí fomos lá apresentar até então um projeto que eu acreditava, que a gente desenhou pro incorporador, né? Isso. E, assim, foi com toda a expectativa. Aí começamos, a gente tinha uma mesa grande e tal. Aí eles me colocam uma advogada no meio dos dois, lembra? Verdade. A gente de cá coloca a advogada no meio, aquela situação bem estruturada, né? E eu falei, rapaz, agora é a hora. E aí comecei. Tá, rapaz, o camarada começou a não olhar para mim. Quando eu vi que dono da incorporadora. Quando eu vi que não estava encaixando. E eu falando, debatendo, e ele não deu atenção. Aí foi a hora que o Dani, com a sua toda expertise, puxou a bola para você, né? No caso, você puxou a bola. Puxou o freio de mão, deu o cavalo de pau, viramos o jogo. E isso é uma coisa muito importante,
que eu quero compartilhar com a rede. Eu falo muito e que a venda é uma percepção. A venda, ela está no todo, né? Ela não está num papel, numa planilha, Sim. num número, ou só numa relação aqui de um frente ao outro. Ela está no todo, ela está nos detalhes. Nos detalhes, se a pessoa está olhando no celular, se a pessoa está mexendo na mão, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está olhando para o A relógio. leitura corporal, de fato. Né? Exato. E aí obviamente, a gente vai treinando isso, a gente vai aprendendo a ter essa leitura. E naquele momento lá que eu estava, eu já tinha visto que o negócio ele não era execuível. E não é que o negócio era ruim, o plano era muito bacana que eles desenharam. Era um plano de negócio, fazer uma casa de um condomínio de 770 lotes, Teixeira de Freitas, para a gente entrar lá, para fazer uma casa modelo, o qual o André estava até disposto a investir nessa primeira casa, para fazer uma casa para vender para as demais. Só que o fato é que tem uma coisa que a gente tem que entender dentro do nosso modelo de negócio, que você já bateu e já entendeu, que o nosso valor, eu vou dar exemplos hipotéticos, tá? Se a gente tem 3 mil reais de obra branca, que é a obra cinza da alvenaria, numa obra popular, e a gente leva isso para uma obra de médio alto padrão, ele exponencialmente ele não é mais caro. É os mesmos 3 mil reais que a gente leva. Só que aqui, você vende essa casa a 5 mil reais, 4 mil reais, 4.800, que era aquela casa lá que a gente estava vendo, o valor do metro quadrado. Ninguém vai conseguir contratar steel frame. Ninguém quer saber de steel frame a 3 mil reais. Quer saber quanto vale. Ah, mas o cara não vai vender a casa. Tudo bem. Mas é o valor de quanto ele está disposto a fazer a casa, porque ele não vai gastar steel frame para vender essa casa infinitamente mais cara no mercado que ele não vai conseguir vender. E assim era o condomínio. Quando você leva isso para um médio alto padrão, você vai para 8, você dobra. Tem obras de 15, aí vai para, né? Os mesmos 3 mil é o mesmo 3 mil da obra da fase branca. Ou seja, exponencialmente você não é mais caro, só que aqui você pega preço. E quando eu entendi isso... Na verdade, só um parêntese também, não é só isso, é que a gente tem que entender, porque assim, a gente deposita tanta energia e a gente pega como um todo, e vamos supor, você quer construir um quartinho, você quer vender para a pessoa um quartinho. E a gente tem que entender o nosso nicho de cliente. A gente se posicionar da maneira correta. Tá? E isso eu vi pelas situações, que é justamente isso. Lá embaixo, concorrer com essa alvenaria com preço baixo, não é. A gente entrega valor. Então pronto, aí mudou o jogo. Quando eu percebi que o nosso negócio não é preço, e sim valor, eu busquei o meu nicho. Nós buscamos um nicho. Foi onde a gente deu o cavalo de pau e mudamos o contexto. E fala, por favor, para essa rede maravilhosa, quando você descobriu isso, meu amado irmão, amigo? Quando a gente estava lá sentado e mudamos todo o jogo na percepção, né, da reunião. A gente percebeu que isso, assim, eu queria tanto que aquilo acontecesse que eu não tive olhos, né, eu não consegui enxergar de fato que aquilo não era um projeto para dentro daquela estrutura. A estrutura é maravilhosa, é perfeito, a estrutura do condomínio era maravilhosa, tudo bonito. Os projetos que o escritório fizeram, maravilhosos, mas não encaixava. Era um triângulo dentro de um quadrado. Não encaixava, isso. Meu amigo. É isso. E aí eu comecei a enxergar, falei, mas por quê? Aí quando a gente, na mesa, eles falaram do condomínio deles, que a gente falou, opa, aí voltamos a peteca aqui. E falaram porque a gente chegou e perguntou, lembra? Isso. Eu falei, olha, eu lembro da cara, eu lembro do Tatá olhando pra mim, com cara de maluco. Ele falou, cara, que esse cara veio aqui louco, a gente tá em Teixeira, 3 horas de estrada, cansado, era a última reunião do dia, e esse cara fala que não é nada disso que a gente veio fazer. Aí eu lembro que eu virei e falei, peço desculpa, lembra? Peço desculpa que eu não combinei com vocês no caminho, a gente tá 3 horas aqui, o incorporador aqui fechado, virou, me deu atenção, eu falei, isso aqui tá claro que não é produto para nós. A gente nunca vai conseguir competir com steel frame nesse mercado, porque ali não vai ter nenhum diferencial a não ser preço. E quando a gente entra na linha do preço, esquece qualquer valor, porque o cara, ele não importa a chuva, não importa seu Zé, não importa a imprevisibilidade, ele está disposto
a gastar um preço mais barato para fazer a casa dele ainda de alvenaria. E foi aí que eu perguntei para ele, o que que você tem, lembra disso? Sim. O que que você tem de produto de valor agregado? Aí na hora ele... Voltou a atenção. Né? Voltou, encheu o peito, voltou a atenção, largou o celular e falou, eu tenho Prado. Né? E aí foi exatamente nisso, como louco, como comecei a conversa, louco não anda sozinho, eu falei para você, André, bora dormir em Teixeira e amanhã para Prado? E você fez um negócio que foi espetacular, né? Você criou uma agenda junto com a Letícia, mas a gente não sabia nem onde a gente ia dormir, né? Sim, não tinha não tinha lugar, não tinha hotel. Não. E aí eu sou maluco também, eu vou embora, né? Tendo uma cama, um travesseiro, e o dia seguinte a gente acordar para tocar o nosso negócio, tá ótimo. E aí a gente dormiu em Teixeira e a gente foi para Prado. Aí mudou a nossa vida, né? E conta essa experiência que tem que vir de você. A melhor experiência visual vem de você. Aí eu conheço a região, mas não conhecia esse condomínio. Conhecia de falar. Eu nunca tinha entrado também nesse condomínio. Quando chego ali, que a gente entra naquela portaria já muito bem estruturada. Quando a gente pega um condomínio estruturado, casas boas espalhadas pelo condomínio, mas casas que é o nosso padrão. Casas que a gente consegue agregar valor. Falei, bicho, aqui é o lugar. E realmente, aqui é o lugar onde vai nascer o nosso produto. De fato. E mudamos o jogo. Fomos atrás de conhecer, os donos nos levaram, nos apresentou muito bem, né, o condomínio. E nos apresentou a dona Tânia, a sócia incorporadora. Fomos lá. Fomos conhecer a dona Tânia, muito simpática, mas estava lá no meio do mato, cavacana, aquele negócio todo, que ela é apaixonada por paisagismo. E era a dona dona terrenista, né? E aí conhecemos e tal, e falamos do nome do proprietário, esposo dela, e você não caiu a ficha. Tá. Falou do nome, seu divino, né? E nada... Não, você não entendeu, não caiu a ficha, conversamos, conhecemos e tal, e a gente ficou de fazer um projeto para o Prado, um projeto de uma casa, né, uma casa melhor e tal, no padrão nosso, para o Prado. E essa aí ficou nesse impasse ainda de negociação, né, de como fazer essa casa. Isso é uma coisa legal, porque uma das experiências que eu venho acumulando, e a gente sempre vai aprendendo, né? Eu falo que se a gente parar de aprender, cara, é que nem andar de bicicleta. Se parar de andar, você cai, né? Okay. Então, assim, esse aprendendo coisas novas, tal, eu sempre venho aprendendo que o nosso valor, o valor do nosso negócio, por assim dizer, ele é de uma forma muito mais agregadora. Então, quanto mais a gente trouxer, mais brand, mais nome, mais curadoria, mais arquiteto, que é aí que nasceu também, que dá um outro podcast só para explicar como nasceu isso, que é a Build Signature, que é a curadoria dos arquitetos, né, um programa de curadoria dos arquitetos. E aí foi aí que a gente começou a agregar um valor para fazer uma casa assinada por um arquiteto. Isso. Mas eu falo que Deus é tão bom que quando é para ser, até quem atrapalha ajuda, né? Isso. Porque a gente foi para lá com o propósito de fazer uma casa, de desenhar uma casa. Com a pastinha, com toda a estrutura, todo o orçamento, planilha, tudo para mim apresentar. Né? Até então, uma casa. Verdade. Num contexto de informações, a gente vinha estudando e pensando em algo para agregar e sonhando com aquele lugar de trazer estrutura para o projeto. A Carol me ligou de Milão. Eu estava na roça, lá em Teoflotone. E ficamos uns 40 minutos conversando, conversei bastante com Carol, e depois o esposo dela, o Cristiano, e a gente trocando ideia e tal. Vou dar que nem aquele do João Kleber, porque Carol, ela só entrou por conta que até quem atrapalha ajuda. Porque... Uma coisa importante, até então a gente não tinha Carol. Não. A gente não tinha arquiteta. Não, a gente não tinha nem Carol. Porque a Carol,
A Carol ela foi apresentada pro meu digníssimo amigo, Cadu Torres, da Casa Cor, Perfeito. que me convidou. Dani, você quer participar da Casa Cor 2026? Fazer uma casa da iBuild? Falei, Cadu, toda vez que eu falo pra gente participar da Casa Cor, eu perco um amigo, porque é uma loucura de obra, e quem fez Casa Cor sabe disso, mas é maravilhoso o resultado. E aí, o Tarsis, na época, falou, cara, tem tudo a ver, e eu falei, tá bom, bora. Apertamos o start, o Cadu, vou te apresentar uma arquiteta que está fazendo esse projeto para você desenhar. A arquiteta essa, tempero da Bahia. Tá lembrado de um parêntese aqui, eu vou te lembrar. Nisso a gente estava na reunião, para Casa Cor, não podemos falar, uma reunião em Trancoso, conversando informalmente, né? E era para encontrar essa pessoa que você não conhecia, que seria a Carol. Verdade. Nisso só eu fiquei. Porque eu tinha que voltar. Que você tinha voo, o horário não bateu. Não, porque a nossa agenda foi assim, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Prado, Arraial da Ajuda, Trancoso, Porto Seguro, você aeroporto. Volta. Isso aí. Nisso, você não encontrou, era até para encontrar com ela em Porto Seguro. Em Trancoso. Não. Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Era para ser em Trancoso, a agenda não bateu. Aí ficou para encontrar no aeroporto, em Porto Seguro. Verdade. Os voos não bateram de novo, vocês não encontraram, você arrancou. Eu voltei no avião deles. Aí você falou assim, André, dá uma atenção, tenta ver com eles aí e tal, e conversa. Que até então não era projeto São Paulo. Era ainda um projeto Bahia, né? Então, beleza, fiquei aguardando, né? Tanto que eu conhecia, né? Eles me ligaram e tal. Falei, não, vou estar esperando vocês aqui, vamos jantar e tal. E fomos jantar lá no Quadrado. Com isso, teve a história, ela conversando e tal. A gente precisa colocar um pezinho de São Paulo de fato e tal. Eu mandei a mensagem para você falando sobre. Mas a coincidência, eu falo assim, a conexão, quando ela é boa, Deus é maravilhoso. Uns trem que não tem nada a ver, nada liga com nada, e coincidentemente aconteceu isso aí. É verdade. E já tinha postado lá, já tinha até mandado para você. Rapaz, precisa organizar o pessoal aqui e tal, que a menina é conhecida como a rainha de Trancoso. É verdade. E assim, naquela vibe legal, que eu atendi, né? Eu recepcionei eles, na verdade, que era para nossa agenda, que não bateu. Né? E aí depois aconteceu de conhecer em São Paulo, de alinhar... Não, vocês, né? E teve um negócio incrível mesmo, que as coincidências, né? Alguns dizem que é sorte, mas na verdade é um grande network genuíno. Sim. Aquilo que eu falei no comecinho. Tudo que vai ser bom são conexões entre as pessoas pensando numa ação perene. Ponto. Eu gosto muito de só um outro parênteses, muito de é uma parábola, não é uma parábola, mas é uma teoria do japonesa que fala Sampoyoshi. Ele tem que ser bom para quem vende, para quem compra e para quem consome. Se tem algo desses três que está errado, não vai funcionar. Então, isso é uma relação. Isso é uma construção de relação que a gente tem com tudo. E na nossa não foi diferente, porque eu fui genuíno, né? Você foi genuíno. Sim. A gente trocou. Você poderia ser um cara fechado, eu poderia ser um cara que você estava esperando, que você poupou a palavra aqui, mas você falou, eu achei que você ia cagar a regra aqui. Você falou exatamente assim. Prego. E você surpreendeu, não sei o que, tal, tanto que a gente virou amigo, ia ser o maior carinho dos negócios, virar amizade, que as pessoas falam assim, negócio, amizade à parte. Que maior mentira, cara. Se o negócio deu ruim por causa do amigo, ou o amigo é ruim, ou o negócio nunca foi bom. Esquece. Negócio e amigo com também. Certeza. E aí, fechando esse grande parênteses, essa coincidência toda, que esse network, que uns dizem que é sorte, o Cadu me chamou para Casa Cor. Eu aceitei a Casa Cor. Casa Cor é essa que é a Carol, que eu ia ser apresentada pela Magali. Da Casa Cor de Salvador. E aí a gente viu que a Carol que está assinando o projeto. Carol é essa casada com o Cris. E aí eu fiz o convite, maluco, virei, Carol, você não quer assinar uma casa lá no Prado? A Carol
com certeza, vamos assinar uma casa no Prado. Tá bom, Carol, vamos assinar uma casa no Prado, a gente vai lá e você assina uma casa, a gente marca uma visita para lá. Volto para São Paulo. Gente, essa história parece história de doido, mas é exatamente assim. Volto para São Paulo, ligo para nossa amada Patrícia e Humberto. Patrícia queridíssima, que está sempre conectando a gente com grandes coisas. Eu tenho um carinho enorme por ela, pelo Humberto. Nós temos, né? Com certeza. E aí a Paty, Dani, eu não consigo falar com você, sua agenda. E aí eu falo, Paty, você não sabe, desculpa, eu estava sem sinal. Eu fui de Porto Seguro para Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, fui parar em Prado, Paty. Prado? É. E aí, Paty, Prado eu conheci um negócio, um condomínio que chama tal, nome tal. Dani, você tá de brincadeira comigo? Por quê, Paty? Porque esse condomínio foi o condomínio que eu te falei lá atrás. Que há um ano e meio que você conhece o dono, que é o Divino. Eu falei, Paty, você tá brincando que é o Divino que eu conheço? Ele é o dono? É. Paty, você tá... Não, vamos ligar agora, André. Aí você falou, bicho... Como entrar numa reunião aí agora? Ô, bicho. Aí, André, você entra comigo nessa reunião e tal. Falei com o Divino, tá de brincadeira. A gente não vai pegar uma casa, vamos pegar várias casas. A gente entra e vamos fazer disso a nossa incorporação. André, tá comigo? Bora, vamos, bora, tal. Soltamos isso. Divino, a gente precisa ir aí. Eu quero viver, lembra disso? Sim. O ar da Bahia, o ar do condomínio. Eu quero que a arquiteta que a gente escolheu, nessa curadoria a dedo mesmo, Carol foi escolhida a dedo. A gente teve o carinho, o privilégio, assim, de ganhar a Carol, não é verdade, né? Porque ganhamos a Carol. E com todo o ar baiano mesmo, Meu Deus, fato, né? A casa cor que ela fez tá incrível. Você foi lá agora, né? Sim. A casa cor dela é coisa maravilhosa. Eu queria que a casa cor estendesse até o final do ano, só para ter aquela casa lá de mostra. Pode ser que vai ter. Ixi, vem a ter. Aí vai spoiler, não vamos dar spoilers. Aí vai mais uma casa que o cara vai carregar na carreta, provavelmente vai mandar, mas essa casa não dá não, porque tem mais de 200 metros. Vamos desmontar você pode levar ela com aquele Tesla que tá lá. Eita, seria maravilhoso. E Tesla não, aquele... Desculpa, Denza. Aquele Denza que Z9. tá... E uma coisa que aí conectou tudo, a gente voltou para lá, de novo. Pegamos o tempo, entramos de novo naquela estrada agora com o Starlink. Internet, maravilhoso. Um carro com teto. Já tudo ok. E aí chega lá com a Carol. O Humberto foi com a gente. Vivemos o ar da Bahia de Prado. Aliás, quem não conhece Prado, eu não estive lá, mas vi por fotos, parece Trancoso na década de 1960, ali na década de 60. Porque é uma praia que tem 9 quilômetros de orla na praia inteira, né? Sim. Exclusiva do condomínio. Um condomínio surreal que você fala, gente, não é possível que eu tô no Brasil. Assim, que você... É maravilhoso. Lagoa Azul, tudo intertravado, as casas maravilhosas, casas de altíssimo padrão. Um beach club no sul da Bahia. A quantos quilômetros de Porto Seguro? Dá 209. 209. Bom, 209 de quilômetros de Porto Seguro é que nem você multiplica por 2. Né? Porque o trânsito é ruim, né? O trânsito é ruim pra caramba. Mas, assim, é uma estruturaça. O condomínio é maravilhoso. A praia é maravilhosa no sentido... A gente tem a água doce, que é o rio que passa dentro do Prado, vai lá no condomínio, né? Então você tem um rio, que é uma prainha com a água doce, depois vem a duna da praia, depois a água salgada, né? A praia. Não, maravilhoso. Aí a gente viveu, foi com a Carolzinha para lá. Carolzinha fez um mega master plan de projeto. Sentamos com o Divino, jantamos com o Divino, almoçamos com o Divino, tomamos café com o Divino. 3 dias. 3 dias imersos lá com o Divino. E a gente sai de lá. Na verdade, eu mexi no monstrinho, criei um monstro, né, no bom sentido. Sim. Porque o André me liga, depois que eu saio de lá, e fala, Dani, tá pensando aqui, ô bicho, né? Ô bicho, tava pensando aqui de a gente pegar esse negócio e não pegar só essa rua, não. Vamos pegar logo a rua sem saída, Dani. Vamos pegar essa aqui, olha a vista aqui que eu fiz, olha isso aqui que eu desenhei, olha o master plan que eu gerei. Eu falei, André, você tá de brincadeira, né?
Cara, eu criei um monstro, você virou um incorporador já. Peguei a planta do condomínio, fiquei olhando para aquela planta e estudando ali, na verdade, assim, sonhando com aquilo. E, com a graça de Deus, veio a ideia de uma vila dentro do condomínio. E para criar essa vila dentro do condomínio seria esse braço, essa rua sem saída, que é a única rua que tem sem saída com a rotatória final, que é do condomínio com as 25 casas. E aí entramos, saímos de lá, depois de 3 dias de imersão, com o MOU, né? O MOU, na verdade, é um memorando de entendimento com o Divino, com o time dele, Sim. assinado, para a gente pegar essa vila. Batizamos a vila de iBuild Signature. By Carol Barreto. Carol fez um trabalho extraordinário. Tem 2 tipos de casa. Casa para short stay, né, de aluguel, de Airbnb. Sim. Então tem toda uma estrutura, a gente consolidou, vamos fazer a primeira casa ainda esse ano. Sim. Essa primeira casa vai virar a matriz até mesmo para a gente ir para as outras casas e ser o nosso objeto de venda, porque, olha só, a gente cria um modelo de negócio desenhado por uma arquiteta, onde tem uma curadoria, a gente sai da linha de última linha, o preço, porque a gente não é uma incorporadora que está fazendo mais uma casa para vender lá ou para alugar. A gente está cuidando do que, do como e do quando, está industrializando, está dando previsibilidade, está trazendo uma assinatura de uma arquiteta que tem um nome forte na Bahia, colocando essa curadoria na mão dela. E o que ganha com tudo isso? Vários vendedores. Porque eu vendo essa casa, você vende essa casa, nós estamos vendendo essa casa na Casa Cor. Carol vende essa casa na Bahia. E vai ser o nosso... exclusiva, né? Vai ser a nossa experiência, né? Que a gente vai criar lá. A gente vai fazer a primeira casa, inclusive, para convidar as pessoas para lá participar. Sim. E até mesmo ter a experiência. Porque quando a gente vive lá, come de lá, come a comida de lá. Nascer do sol. O nascer do sol. Vai naquela praia. Cara, você fala, eu quero ter uma casa aqui. Você teve essa experiência, né? De manhã cedo lá, correu lá na praia, tomou um banho, fez um Cooper lá. Maravilhoso. E aquela coisa linda, né? 7 horas da manhã, o sol lá, o sol das 9 já, né? E André estava onde na hora que você levantou? 6? André estava negociando. Manhã cedo, só negócio. Toma planilha. Só fazendo planilha. Eu criei realmente um monstro. E de lá, me fala... Quando a gente criou isso, a gente fez esse modelo, a gente ralou para estar ali, né? Essa experiência, essa mudança, esse network. O que isso mudou para o André como cabeça de empresário iBuild? Quando você entrou, até o momento que a gente fechou esse MOU? Posso ser sincero? Por favor. Com toda honestidade. Entrei comprando a franquia, sendo a construtora, pensando em vender casas para João, Manel, Joaquim, que não vai fugir disso também, vai existir isso. Mas qual que é o grande desafio? É mostrar para as pessoas que estão acostumadas com tijolo, cimento, que a gente tem um melhor método construtivo. Mas existe uma cadeia de pessoas, como engenheiros, etc., que só defendem o que eles trabalham. Ele não está preocupado ali, às vezes, em entregar o melhor método, e sim entregar o que ele já vende. Né? Então, a gente está brigando, levando essa estrutura do conceito, na verdade, de uma franquia construtora, né? De steel frame, né? Com método construtivo, mas a gente tem esse esbarro muito grande. E com essa ida e com esse master plan do projeto da vila, mudou todo o meu conceito. Eu comecei a entender que não tem que ficar batendo só. Mostrar aqui tijolo, aqui é steel. Não, isso aí vai estar no memorando, né, descritivo lá do projeto. Vamos vender sonhos. Obrigado, Vamos Deus. trabalhar com sonho. Vamos vender projeto. Porque ninguém compra uma casa
e bate a cabeça na parede na hora que está olhando lá, ou dá murro na parede para ver se ela é qual o tipo de tijolo que ela está ali dentro, ou qual material. Então, vendo o sonho, e não interessa que ela é pau a pique, ou que ela é tijolo e cimento, ou é steel frame, que é o melhor método construtivo. Correto? Então, isso mudou o meu ponto de vista. Para o quê? Para negociar. Para mostrar para o cliente, não tem que ficar batendo mais em questão só do steel. Eu sei, tenho convicção e tenho provas que o steel é o melhor método construtivo. Mas isso é no momento certo que eu vou apontar isso para o cliente. Correto? Agora, o que eu tenho que vender para o cliente? O sonho. Que é aquele ecossistema que eu te falei lá atrás, que eu estava, né, na verdade, montando todo um ecossistema, que é trabalhar para a pessoa preocupar com um só, uma empresa só. Preocupa com a iBuild. A iBuild vai conduzir tudo para você. Deixa com a gente, nós construímos. Nós construímos. Isso aí. Entendeu? Então essa é a logística, é a lógica do negócio. Quando eu mudei com essa questão. Então, não é que não vá ter essas obras pontuais, mas eu acredito que a grande case aí é incorporar, trazendo esse volume, trabalhando com sonho. Tanto porque, cara, para mim, eu vou fazer, acho que a versão volume 1, volume 2 desse podcast. Fico feliz demais de ouvir isso. E eu sei que, pode olhar aqui, se as câmeras pudessem pegar tudo aqui, a gente não tem nenhum teleprompter, não tem nada escrito aqui, não tem nenhuma cola. Não, a primeira vez que eu faço isso, você me chama para cá, não combina nada e chega para mim. Eu passei no escritório da iBuild aqui em São Paulo, chego lá em cima da hora quase, ele terminando a reunião, quase não tem tempo nem para me atender lá direito, porque a gente já tinha reunião para vir para cá. E aí, no que nós vamos falar? Não tenho nada pronto. Nós vamos chegar lá e vamos conversar, vamos contar a história e falar de fato o que a gente vivenciou. É isso. Beleza? E sentamos aqui e estamos assim. Pronto. Esse é o iBuild Talk. É isso que eu quero. Porque o nosso propósito está aqui, meu irmão. A venda, eu falo para todo mundo. E quem pegar esse negócio, eu não tenho dúvida, eu tenho absoluta certeza. Quem pegar esse negócio, que a venda acontece aqui, na cabeça primeiro, é a nossa mudança de dentro para fora, o resto é consequência. É consequência. A prova é isso que nós fizemos. Porque Prado, o que nós fizemos de Prado? Você, o bichinho do high ticket, te picou, meu irmão. Porque você fez o quê? Você falou, cara, o mesmo trabalho que eu vou ter para fazer uma, eu vou ter para fazer 5. Mesmo que eu vou ter para fazer 5, eu vou ter para fazer 10. Mesmo que eu vou ter para fazer 10, eu faço 25. Que é o que nós fechamos. Isso. Então nós temos uma vila maravilhosa. Depois que a gente sair dos nossos NDAs da vida, que a gente agora tem reuniões com fundo, nossa, Faria Lima, estrutura financeira, jurídico. Ninguém sabe ainda dos bastidores, né? Mas quantas reuniões a gente está fazendo loucura, nos últimos meses, nos últimos dias, na verdade, né? Nem meses. Mas quase um mês para cá, né? Tá sendo uma loucura, assim, de reuniões atrás de reuniões, entender números, entender toda hora um fundo, graças a Deus, né? A gente trazendo essa estrutura aqui com sua expertise, criando essa estrutura aí para nos dar essa base de fato, né? Porque é algo novo também, tá? Eu nunca tinha entrado em incorporação, né? A parte da construtora era o que a gente tinha de desenho de fato, é o que a gente comprou de fato, é só a parte da construtora, né? E quando a gente teve essa mudança, que mudou a case do negócio, o plus, né? Deu um plus no negócio, que deixar para você falar. Né? Não, pode falar. iBuild Inc., cara. É isso. Esse é o plus do negócio. É isso. Né? Porque o que eu estou querendo dizer aqui da incorporação é o plus que nós vamos ter, que é a iBuild Inc. Tá? Então, esse modelo de negócio, essa estrutura que vai ser entregue para a gente como franqueado, isso faz toda a diferença. Logicamente que a gente tem que entender, né, e acreditar nisso também. Igual eu estava falando, uma coisa eu vinha pensando e ficava batendo. É a parede de aço, é a parede disso, a parede de assado, batendo e brigando com tijolo e cimento. Né? E aí vem o plus, vem a ideia. Fala, cara, que isso? Trabalha com sonho, trabalha com projeto, vamos trabalhar o sonho.
E o melhor método construtivo nós temos. Não, e a gente É vai, validado. e a gente vai habitar o condomínio de um jeito totalmente diferente, porque a mão de obra mais próxima lá de Prado tá a 2 horas, né? A mais próxima, a mão Mais de próximo, obra. sim. Então, assim, quando o cara vai ver esse terreno, ou melhor, esse condomínio, que ele visita, vê toda essa infraestrutura, tudo maravilhoso, e ele está na decisão de comprar um lote, a segunda dúvida que vem na cabeça dele é quem eu vou Quem chamar vai para construir? Prova disso foi o dia que nós fomos lá a primeira vez, que veio uma empresa construtora pedir orçamento para nós, lembra? Isso. Para terminar a casa dele, porque o cara virou mestre de obra. Isso. Porque ele as pessoas que ele contratava, Teve lembra disso? 2 empresas. Tem um outro construtor chamando pra gente fazer. Então. Para entregar, para gerar essa velocidade, por quê? qualidade. Porque, cara, não tem mais previsibilidade, não tem mais mão de obra. E lá é a prova disso. Isso. Então, aquilo que eu falo, a mudança ou ela vem no amor, ou ela vem na dor. Mas ela vem, ela muda. É. E agora, já que você já falou do nome batizado da iBuild Inc., é muito importante trazer para a rede como um todo que aqui está nascendo uma nova empresa dentro da iBuild Brasil, que nessas minhas idas e vindas de negócio, e tive o privilégio de aprender isso com um modelo muito rápido ao lado do Sir Roberto Justus, o cara que eu conheci de pessoas do lado desse cara, eu não conheceria nos meus regressos 2 anos e meio. E uma coisa que eu entendi muito desse mercado é que nós temos a estrutura ou melhor, o fundo tem a estrutura de fundo que tem fund, que tem toda a governança, que tem o dinheiro, e o incorporador, vou te dar o exemplo do André, lá em Teixeira de Freitas, tem um grande negócio Prado e não tem um fund. Tem um conhecimento em loco, né? E não tem ali o fund, né? Tem que ter essa junção. E a estrutura, os dois não se conectam. A iBuild Inc., né? Ela nasce com o propósito de conectar esses dois, mas a gente dá uma visibilidade pro funding ou pro fundo que ele não tem. Porque eu não sei dizer, ou não saberia dizer, qual é o melhor terreno lá em Prado. Mas o André, que está lá, ele sabe. Então, eu não sei dizer qual é o melhor terreno em Canarana, mas o Gustavo, que está lá, ele sabe. Então, a iBuild Inc. nasce para co-incorporar. Nós não vamos incorporar, nós não vamos abrir terrenos novos na frente de orlas e praias e fazer um negócio que não é o nosso core. Nós vamos co-incorporar. O que significa isso? É o que a gente está fazendo em Prado. A gente vai pegar lotes que já estão com viabilidade econômica, já tem estudo, já tem casas, traga um bom projeto. Já tem projeto, já tem preço, a gente já sabe quanto vende, a gente já sabe quanto o mercado compra, tem todo estudo. A gente já sabe quanto é o terreno, e aí a gente co-incorpora. E, cara, não poderia ser melhor isso acontecer dessa forma, porque até brinquei, né, nos bastidores, que eu falei, isso aqui não é pedra fundamental, é o aço fundamental que nós colocamos ali em Prado, que é a estrutura do iBuild Inc., que nasce nas suas mãos, nas nossas mãos, para a gente criar essa estrutura de fund, smart money, entrar com a incorporação, e a gente sai de uma obra, de uma meta que você estava olhando, a pequena, né? Pequena meta, que eu até fiz uma pergunta quando entrei na iBuild, eu falei, qual é a sua meta? Muita gente respondeu a meta daquilo que vocês, quando entram na franquia, assinam, que é a COF. Eu falei, não foi essa a pergunta. Qual é a sua meta? Porque uma coisa é eu falar que a sua meta é essa caixinha aqui, ó, essa aqui, a caixinha é a sua meta, bate a sua meta. É fácil, né? Outra coisa é eu falar, essa aqui é a sua meta, chega na metade disso aqui, você foi muito mais além. E aí eu passo para você, me fala dos números. Como que estão esses números da iBuild? Fala nos números gerais, tá? Como que a gente está de VGV de obra, para quanto a gente vai de VGV de obra e para quanto a gente vai de VGV de venda final. Nós vamos de obra 57
74, 77 de VGV. De obra 57 e de VGV 77. 77. Ou seja, a gente salta de 57 em 2 anos, né? Que é o nosso plano de execução de obra. Isso. A gente faz a primeira agora esse ano, cria a primeira. Você vai fazer tudo o enxoval da primeira, porque, inclusive, você entrou com o seu outro negócio dentro Cortando, né? da unidade, que é automação, toda a parte de imobiliário, né? Isso. Para fazer isso. E aí vai fazer todo esse enxoval. Carol assinado o projeto, a gente vai fazer um evento lá. E nesse evento a gente vai usar a incorporação para vender e já vender nas outras. E quando o cliente for lá, ele vai olhar o terreno do Divino e vai olhar a vila da Edil Signature. Pronto. Eu não sei você, qual você compraria? O que está pronto, que você já pode alugar e fazer caixa? Ou o que ainda está para construir, você tem que chamar o seu Zé, o seu João? E ter a dor de cabeça ainda, né? É isso. E eu fico feliz demais de ouvir de você que hoje, inclusive, eu tenho algumas, eu vou chamar de discussões, mas toda discussão é muito bem-vinda com alguns colegas, amigos nossos franqueados, que o preço não é o preço que é vendido. O preço é como ele é posicionado. O nosso negócio não está na última linha. Quem está na guerra de preço, muita gente acha, e muita gente tem, por isso eu falo que a venda acontece aqui, e fala, nossa, mas a gente está mais caro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós somos mais caros. A nossa obrigação deveria ser muito mais caro. Porque a gente faz tão bem para a construção. A gente entrega muito mais valor. Civil e muito mais valor. Que eu até fiz uma analogia, né, com aquela batatinha da gôndola do mercado. Você viu esse vídeo que eu fiz? Que eu falo, você tem uma batatinha cheia de sódio que faz um mal, custa R$13,50. E você tem uma desidratada que não foi usada, que faz um bem, que custa R$13,50. Cara, por quê? Porque isso aqui faz bem. Porque ela nós, tem valor agregado. Porque nós temos que ser mais barato. E para mim é uma música, quando ouço você falando, que não é comparar a gente mais com a construção convencional. Porque ainda tem-se um preconceito que está aqui dentro de nós. Porque as pessoas precisam quebrar essa linha, porque é o seguinte, primeiro, a gente não precisa comparar com o convencional, sabe por quê? Quando você compra um carro elétrico, se um dia você comprar um, que eu sei lá que você tem o seu diesel que sobe montanhas, e inclusive aguenta a casa, mas um dia que comprar um carro elétrico, você nunca vai ouvir o cara comparando esse carro elétrico com um carro a diesel. Ele vai falar o quê do carro elétrico? Ele vai falar dos benefícios. Sim, e alguém vai comprar um carro elétrico porque eu, provavelmente, que um dia eu vou comprar vou te indicar, vou falar, cara, você não faz ideia. Eu fiz todo esse caminho de 850 quilômetros e sabe quanto eu gastei, André? R$140. Só de energia. Você está de brincadeira, Dani? Não, cara, e anda. Eu tenho 450 cavalos, não sei o quê. Aí você vai falar o quê? Nossa, que demais. Deixa eu ver esse bicho e vou comprar um. Assim que é o movimento. Só que o que a pessoa vende? Valor. Eu acredito assim, até posiciono isso para a rede toda. Eu não estou falando aqui como se fosse fácil, tá? Pelo contrário. Você sabe mais do que ninguém. Então, o trabalho árduo que está sendo a gente transformar e a gente ter chegado nessa transformação. Eu viajei muito e viajo muito, bati muitas portas. Eu tenho folder, eu tenho tudo. Eu gosto de trabalhar, chego uniformizado, eu sou categórico, né? Eu gosto de ter um padrão. Eu amo vendas, eu respiro vendas, na verdade. O que você posicionou, não existe nascer... você não nasce como vendedor. Não. Você se prepara como vendedor. É só você querer. Né? Então você estuda, você conecta, essa leitura corporal, os detalhes, é simplesmente você treinar isso. Né? Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil, mas eu garanto uma coisa. Parar de comparar, porque todas as pessoas quando chegam, quanto que é um metro quadrado? Mas eu lhe pergunto uma coisa, então. Qual a construtora que entrega o valor que foi dito com metro quadrado? Então, como que ele tem base do metro quadrado, sendo que ele contratou por 3 mil
e pagou 40%, 60% a mais de aditivo do valor que contratou. Então não existe. Então não tem como comparar a laranja com a melancia. Você compara a laranja com laranja. Então como que vai comparar o convencional com o steel frame? Aí quando a gente pega uma parede que a gente fala na obra cinza, o cara entrega o tijolo e o reboco. Cadê a hidráulica, a elétrica, conduíte, os trem tudo preparado, o forro, a calha, o rufo, o telhado? A nossa obra branca já tem isso tudo. E quando a gente fala da parte elétrica, o camarada ainda tem que aguentar o eletricista ainda na obra, mais 45 dias, 60 dias dentro da obra, fazendo hora, para fazer toda a estrutura lambança que faz. Nós não, nós temos trem tudo no plug and play. Já vem pronto. Industrialização é vida. Você está vendendo para mim, é isso? Poderia. Vendo uma casa lá na Vila Ibiúde. Muito bom, cara. Não, cara, é demais ouvir você falando isso, porque em tão pouco tempo, e eu falo de verdade assim, cara, a sua recepção, na verdade, que você teve de mudança, de querer fazer. Cara, isso mudou você completamente. Você de alguns meses para cá, você se tornou um mega vendedor, um mega investidor, empreendedor, você já era da raça, incorporador. Cara, cara que sabe falar qualquer língua com qualquer fundo, já sabe todas Na minha humildade, nos erros, tropeços, mas com bom entendimento. Mas toda a verbalização com fundo. E isso, cara, porque você tá apto a aprender. E eu também. Eu falei esses dias que quando a gente achar que a gente sabe tudo, cara, ferrou. Aí que a gente tá tudo ferrou. Errado. Aí que a gente tá tudo errado. Então a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo. E você, cara, foi a prova viva disso, porque essa mudança saiu você de um ticket, de uma meta que, cara, essa venda de 44, de 57, na verdade, milhões, você, cara, você supre a sua meta que não dá nem para você mais colocar na cofre, porque essa meta supre a meta das suas 3 franquias que você já colocou e plantou uma em cada lugar, né? Com certeza. Então, isso é grandioso, mas é grandioso porque você se permitiu a ser grandioso, você se permitiu ouvir. E uma das minhas grandes, e eu vou lutar muito por isso, a briga é entre preço e valor. Cara, a pessoa tem que estar preparada para receber o nosso produto. Nossa, Daniel, parece muito nariz em pé você falar um negócio desse, né? Eu vou te falar com toda sinceridade. À primeira vista, quando não tem esse entendimento, essa humildade de fato, da gente ceder para aprender, tem essa percepção. Acha que isso é um ar de soberba, né? Um ar de... E não é isso. Aprendi contigo que não é isso. E, de fato, eu falo para deixar assim com o meu relato de sinceridade. Lá atrás, ao ver os seus vídeos, a maneira que você impõe, eu como vendedor, falo, porra, esse cara é fácil falar, né? Quero ver fazer, quero ver acontecer. Não tem assim, não pode chegar a falar assim. E, cara, quando você vê... e abraça e pega isso para si, você começa a ter um outro entendimento e entende que isso é necessário. Porque para você estar no mercado, para você ser competitivo no mercado também, eu falo não é competição de preço, é de valor. Você tem que se impor. E essa imposição que eu quero dizer é se impor como... Eu falo assim, para tudo que eu começo a fazer, eu tenho que saber. Eu não preciso executar, mas eu sei fazer. Eu vim para o treinamento no dia dessa casa, no momento algum. Eu pego, olho, vejo tudo, tenho uma percepção e um entendimento de como fazer. Eu fiquei lá depois, deixei a turma fazendo e fiquei lá. Fui almoçar com os diretores, fui almoçar com a turma, onde me encaixa muito bem, né, que é o meu lado, né, em questão de network, mas sei fazer. Então, quando você tem essa percepção, você começa a olhar e você se põe nesse lugar dessa imposição, cara, a gente tem que bater no peito, falar assim, desculpa a expressão.
Sou foda no que eu faço. É isso. Tá? É isso. E sabe uma coisa que... Sem diminuir ninguém. É tá? isso. Humildade acima de tudo, mas tem uma coisa muito bacana nisso. As pessoas querem muito de ter antes de ser, antes de fazer. Primeiro faça. Depois seja, depois tenha. Né? Porque as pessoas querem mudar esses verbinhos na ordem do que for mais apropriado. E, na verdade, não. Você tem que ir lá, colocar a mão na massa, fazer, porque não é só ditar regra, é experiência. Cara, eu apanhei para estar aqui. Não foi fácil e não vai ser. Os meus próximos, e graças a Deus, porque eu aprendo muito. Eu errei, sabia que eu errei? Claro. Eu errei quando eu vendia preço. Por quê? Olha só que loucura. Eu sempre fui comercial e tive muita experiência na área de vendas da construção convencional. E quando as pessoas me pediam desconto, o que eu fazia? Eu dava. Sabe por quê? E sabe quando eu aprendi isso? Quando eu fiz 40 e poucos. Sabe por quê? Porque eu dava desconto? Porque eu não confiava no que eu estava vendendo. E se eu não confio no que eu estou vendendo, nada mais fácil dar desconto para fechar aquele negócio. Agora, quando eu entro no nosso mercado, eu entro na industrialização, eu vejo o que a gente vende tem valor, a previsibilidade de tudo isso. E eu olho para trás, falo, cara, não vai ter desconto. Isso aqui é o nosso valor. Porque se eu der algum desconto, eu estou tirando de algo que eu não vou entregar. E algo que eu não vou entregar, algo que eu não vou ter previsibilidade. Você não consegue entregar o que a gente vende de fato. Eu não consigo fazer o que é o básico bem feito, que é a entrega. Então é muito bacana essa sua percepção, porque é isso que eu falo para a rede. Não é briga de preço. É briga por posicionamento. Né? E tem colegas, amigos, franqueados que viram para mim e falam assim, mas você tem que entender que é regional. Aí eu, cara, quando vai regional, sobe aquela... Fala, cara, regional? Prado é o quê, meu irmão? Prado não tem nada. Prado só tem a gente lá fazendo industrialização. Se bobear, a gente vai ser a primeira obra de steel frame num raio de sei lá quantos quilômetros. Sim. Aí eu volto para esse amigo e falo, deixa eu falar, não é regional. O preço ele não tem que ser adaptado à região. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo que inclusive nós somos comparados com o McDonald's por conta dos nossos processos, né? Correto. O McDonald's, quando vai, vamos lá, pegar uma cidade pequenininha, você que anda, pega uma cidade pequenininha lá entre Teófilo, Prado, aquela cidadezinha de pescador. Nanuque. Você não foi para Nanuque, pega aqui um voucher com o André, ele vai levar a gente para Nanuque com tudo pago. Sofri um pouquinho, que é o lugar quente. Nanuque, imagina que abre um McDonald's em Nanuque. Correto. Beleza. E aí a gente tem o seu Chico, ou o seu Zé, o seu João, o que seja, vendendo um hambúrguer, né? Tradicional. Com peito de peru. O dele é maravilhoso, é o melhor hambúrguer de Nanuque. E o hambúrguer do seu Zé, do seu Chico, custa, R$5, tá? Aí vem o McDonald's. Você acha que o McDonald's vai falar assim, olha, a gente está concorrendo com o hambúrguer do seu Chico e a gente tem que baixar nosso preço? Não. Olha, a gente está concorrendo com o hambúrguer do seu Chico e a gente precisa vender hambúrguer com peito de peru também. Vai fazer? Não. Por quê? Por conta de posicionamento. Porque ele tem valor. E tudo bem alguém gostar do seu Chico e vai continuar gostando do seu Chico, vai continuar comprando do seu Chico. Mas se alguém comprar dele, vai comprar pelo valor que o McDonald's tem, pelo processo que o McDonald's entrega, pelo mesmo gosto de Nanuque com hambúrguer aqui da Paulista. Então, esse é o maior privilégio, a maior fortaleza, força que nós temos como franquia, que são os processos. Porque 243 processos, é isso, né? Isso. O Diego fica louco que eu sempre erro esse número. 243 processos que nós temos para conseguir entregar essa obra no prazo que nós colocamos, né? Para ter. E abrindo um parêntese sobre essa questão, eu levo, porque saiu a matéria, né? O Diego, né? A construção
a revolução da construção, como é que é? Da McDonald's, como é que é? Até esqueci aqui o nome da matéria que saiu no exame na época. Comparando o Diego, né? O McDonald's da construção civil. Isso. Com essa matéria, sabe o que hoje eu levo para as pessoas quando me perguntam? Lá atrás, quando eu ficava ainda batendo entre tijolo e steel e ficava aquela loucura. Você já fez alguma? Você tem alguma aqui? Eu falei, não. Aí eu tenho várias. Nós temos uma rede, né? Tem várias. Tem São Paulo, tem Marília, tem Alagoas, tem, né? Então, temos várias. Ah, não, mas eu queria estar aqui. Aí eu faço, sabe qual é o exemplo que eu dou? Eu falei, tá, qual a diferença se você comer um McDonald's lá de São Paulo e você comer um McDonald's aqui de Governador Valadares? Porque é o mesmo McDonald's. Sabe por quê? Porque tem processo. E nós somos a mesma coisa. Então a obra que está em São Paulo, que está em Alagoas, que vai estar lá no Prado, que está lá em Belém, é a mesma obra, é iBuild, é processo. Então, é a mesma comparação. E eu levo eu levo para as pessoas essa situação do comparado ao Diego, foi comparado aí, né, no processo com o McDonald's. Cara, eu vou te trazer pro pronto. Vendi. Sabe que esse negócio do processo também eu tive uma experiência com a Claudinha, que nós fizemos o primeiro podcast. E quando... Olha que case, né? Eu acho essa case maravilhosa. Ela também é uma pessoa muito receptiva, ela sempre esteve aberta a aprender. E eu também tenho um carinho enorme pela história dela. E quando a gente estava lá em outubro de 25, Claudinha não tinha nenhuma obra. Claudinha já estava com a franquia aberta há um tempo. E ela estava com algumas dúvidas na vida dela, porque ela tinha acabado, infelizmente, de perder o marido dela. Sim. E imagina a cabeça dessa mulher com 2 filhos, resiliente. Eu tenho um carinho enorme pela história, pela resiliência dela. E quando eu fui lá pela primeira vez, a gente fez uma reunião com um cliente e fez várias reuniões. A Claudinha é quietinha, mas, cara, a agenda dela, quando eu vou para Londrina, meu irmão, esquece. O que eu fico com você no carro de lá para cá, eu faço umas 4 reuniões com ela. E aí, o cliente olhou para mim e falou assim, vocês têm obra aqui em Londrina? Eu, sem pensar, obviamente, sempre pela verdade, falei, nenhuma. Aí ele falou, então eu vou ser cobaia? Nessas palavras. Eu falei, opa, peraí. Cobaia não. Cobaia é para ver se cura ou se mata. Eu sei que eu vendo a cura. Então, você não vai ser cobaia. O que tem aqui é uma rede. A gente não tem obra aqui em Londrina, mas eu tenho obra em São Paulo. Eu tenho obra em João Pessoa. Eu tenho obra em BH. Você quer visitar alguma obra minha? E aí a gente cria um fortalecimento, porque, cara, eu te pago até passagem de avião. Quantas vezes eu paguei passagem de avião para vir cliente para cá para conhecer nossas obras? E esse é o maior empoderamento como rede, porque a rede se fortalece. Sim. E a rede não só se fortalece nas obras que nós temos, porque você pode visitar obras da René, você pode visitar a obra agora do Cassim, né, em Aracaju, René João Pessoa. Sim. Você vai visitar a obra da Claudinha. Claudinha, sabe quantas obras ela tá agora? Deixa eu ver esses dias. 6, né? 6 obras, Claudinha. De outubro, nós estamos entrando em julho, né, de 26. 6 obras a Claudinha fechou. Então, por quê? Porque o Steel Frame é a nossa prova social. A prova social não é eu vou vender mais barato para eu ganhar mercado, para alguém me conhecer. Não é. A prova é, eu vou vender, alguém vai me comprar. Alguém vai falar tão bem de mim que alguém vai querer me recomprar. E isso entrega valor. Sim. Meu irmão, estamos nos nossos finalmente. Obrigado, mas obrigado assim, cara, categoricamente, em caixa alta, por você vir aqui exclusivamente para fazer isso. Você é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, você sabe disso, um apreço
absurdamente. Parece que a gente já se falou isso. Parece que a gente conhece há 15, 20 anos. Parece que a gente se conhece há muito tempo. E esse é a maior dádiva dos negócios, é fazer amigos como você. Amém. Então, que Deus abençoe, que eu falo Deus brincando, abençoe. que Deus abençoe que o pau tore. É isso aí. Né, que a gente faça bons negócios. Amém. E que a gente explore, porque aqui está nascendo nosso aço fundamental. Aço fundamental. Que é iBuild Inc. iBuild Inc. Isso aí. Vindo aqui com o maior privilégio nas mãos do meu amigo André. Vamos para Prado, bandeirinha em Prado. Quando tiver isso pronto, a gente vai fazer barulho para a rede. Rede, vocês vão ter uma casa para levar o cliente de vocês lá em Prado. Se tem uma experiência boa que une a industrialização, o steel frame e tudo que a gente falou aqui, eu espero que reverbere para vocês, que vocês façam bom uso disso, porque o iBuild Talks é isso aqui. Não é roteiro pronto, não é teleprompter, é o que nós somos, do jeito que nós somos, como vivemos e o que nós esperamos desse negócio que chama iBuild, certo? Amém. Certíssimo. Eu peço desculpas, é a minha primeira vez, né? Fiquei um pouquinho nervoso aqui e tal. Pareceu muito você nervoso. Um pouquinho nervoso, mas agradeço demais. Muito obrigado por tudo, pelo aprendizado de sempre, que é uma experiência, isso eu já falei contigo, é uma experiência muito grande estar com você, né? Sempre quando a gente está junto é algo novo, é algo que a gente aprende, que a gente leva isso, né? E essa amizade, essa aproximação que a iBuild traz para o franqueado é absurdamente positivo, porque nos dá corpo, nos dá potência para ir para o mercado. Tá? E a expertise de vocês nos agrega demais, né? Nos traz um conhecimento que a gente às vezes está tão distante e traga ali um tempero para o negócio, sabe? E a recíproca é a mesma e verdadeira, porque vocês também nos ensinam muito. É uma troca, né? Isso. É uma troca de fato, tá? Mas muito, muito bom estar com você aqui. Valeu, meu então, irmão. bora? Bora. Pronto? Pronto, vendi. iBuild Talks. O próximo, eu vou pedir para a Letícia me ajudar, Unidunité, vou escolher você. Bora para iBuild Talks. Show. Caramba!